A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo estejam com todos nós, agora e para todo sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs na fé, congregados aqui da Concórdia, queridos irmãos e irmãs na fé que nos acompanham lá em suas casas, e especialmente a nossa saudação aos amigos e famílias lá da congregação de Nova Odessa, que dominicalmente nos acompanham nesses cultos dominicais. Queridos visitantes, enfim, povo de Deus, saúdo-os em nome de Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. E como já dissemos, o tema da nossa mensagem de hoje, baseado nas palavras de Marcos, é a provisão gratuita de Deus. Que Deus abençoe esta palavra no coração de todos nós, seus filhos e filhas. Você acredita em milagres? Um garoto chegou em casa, voltando da escola bíblica da sua igreja, e correu alegremente para contar ao pai o que ele havia aprendido lá na aula bíblica. Pai, a história de Moisés e os judeus fugindo lá do Egito foi muito legal. O pai, olhando para o filho com um certo sorriso de dúvida, perguntou-lhe: mas filho, diga-me, o que você então aprendeu lá? O menino falou: aconteceu assim. Moisés e os judeus saíram lá do Egito e chegaram até o Mar Vermelho. E lá eles não puderam atravessar. E o exército egípcio estava logo atrás deles. No último momento, Moisés pegou o seu potente walkie-talkie e chamou a Força Aérea Israelense para bombardear o exército egípcio. Ao mesmo tempo, pai, a marinha israelense inflou uma ponte flutuante e os judeus atravessaram o Mar Vermelho em segurança. Chocado, o pai disse: mas eles não ensinaram isso lá, não é, meu filho? Não exatamente, pai. Mas, se eu lhe contasse realmente o que de fato aconteceu, você também não acreditaria. Meus ouvintes, essa ilustração aponta para o ceticismo sofisticado das gerações contemporâneas. Não é assim que a maioria das pessoas se comporta quando ouve ou quando lê as histórias de milagres registradas nas páginas da Escritura Sagrada, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento? Muitos conhecem estes relatos da Escritura. No entanto, continuam duvidando de tudo e agem como se Deus não fosse capaz e poderoso o bastante para resolver todos os dilemas humanos. O evangelista Marcos hoje destaca para nós o poder e a compaixão de Jesus e personaliza a provisão gratuita de Deus. O Salvador providencia descanso para o cansado, compaixão para o perdido e alimento para o faminto. Este milagre da multiplicação dos pães e peixes ocorreu justamente num período bastante perturbado do ministério de Jesus e seus discípulos.
O Mestre havia enviado os discípulos de 2 em 2 para uma viagem de pregação e de evangelização por todas as aldeias da Galileia. Depois de alguns meses, indo de porta em porta, eles voltaram e relataram para o Mestre tudo quanto haviam feito, ensinado e também observado. Após essa extensa viagem pastoral, os apóstolos estavam naturalmente muito cansados, tanto física quanto emocionalmente, pois a viagem, inclusive, lhes trouxera perseguição e muita rejeição. Nós não sabemos se Jesus foi com eles, ou se foi com um grupo deles, ou se Jesus, nesse tempo, foi para outros lugares. Mas o importante é que todos voltaram, cansados, mas voltaram. E agora prestaram relatório ao seu Salvador e Mestre. Vendo então que os seus discípulos precisavam se alimentar mais convenientemente e também descansar, Jesus planejou levá-los lá para Betsaida, uma pequena aldeia de pescadores. Ele queria proporcionar aos seus discípulos uma pausa muito necessária. E então instruiu-os para entrar no barco e navegar pelo mar da Galileia. Vemos que o Senhor Jesus conhece os limites de cada um. Não se aguenta trabalhar o tempo todo, mesmo que seja um trabalho específico para o reino de Deus. Jesus viu que era imprescindível que eles interrompessem aquela correria de labor e desfrutassem de um tempo de lazer, antes que os discípulos ficassem demasiadamente esgotados. E então Jesus lhes disse: venham sozinhos para um lugar deserto, a fim de nós descansarmos um pouco. Que belo convite do seu próprio Mestre, descansar um pouco sozinhos com Jesus. Mas a multidão não os deixou em trégua. Ao chegarem no lugar combinado, se depararam novamente com aquela multidão de gente atormentada, doente, desesperada, aflita, infeliz, esperando por uma palavra de consolo e de orientação para suas vidas. Meus ouvintes, vamos nos colocar rapidamente na posição dos discípulos naquela situação. Cansados, mas por outro lado felizes, alegres, porque estavam viajando para um retiro, para uma reunião sozinha, um descanso sozinho na companhia de Jesus. Que alegria! Que bênção! Uns dias de férias, uns dias de descanso, junto com Jesus. Mas eis que lá chegando, inesperadamente se deparam com uma multidão de gente. O que vocês acham? Que pensamento será que eles tiveram diante daquela cena? O que lhes veio na sua cabeça? Regressar para o alto mar? Mandar todos embora? Porque afinal era o momento de descanso para os apóstolos. Olhando da perspectiva humana,
Talvez sim, talvez era essa a solução. Possivelmente os discípulos até tenham ficado um tanto contrariados, eu imagino. Mas olhando da perspectiva de Deus, talvez nem se tratasse ali simplesmente de umas férias, mas sim de uma nova oportunidade de acontecer uma ação de Deus por intermédio de seu Filho Jesus. E realmente, nada acontece por acaso. Mesmo as situações aparentemente ocasionais, elas são divinamente ordenadas pelo nosso Pai Celestial. Quando Jesus viu aquela multidão, pessoas angustiadas, desanimadas, feridas, atormentadas, famintas, sem Deus no mundo e sem salvação, Jesus compadeceu-se profundamente. O Salvador se importa com a gente. O Salvador se importa com as pessoas. O Salvador se importa com aquelas ovelhas que não têm pastor. E Marcos então nos conta que Jesus começou a ensinar muitas coisas. Mesmo cansado e exausto também, Jesus pastoreia aquele rebanho disperso, os anima, os consola, os instrui e os fortalece. Com isto, Jesus estava ensinando os seus discípulos e também a nós hoje, que o ritmo da vida cristã, com os seus vai e vens, é como disse um pastor, é como um constante passar da presença dos homens para a presença de Deus e sair continuamente da presença de Deus para a presença dos homens. Meus ouvintes, o que a multidão precisava, em primeiro lugar, realmente era do alimento espiritual. Certamente, aqueles que são avessos à religião diriam que esta seria a última necessidade das pessoas. Jesus, porém, ele entendeu que a necessidade fundamental do ser humano é espiritual. As pessoas podem ter muitas necessidades físicas em suas vidas, mas se estas necessidades são atendidas e a sua necessidade espiritual permanece ignorada, essas pessoas permanecem perdidas. Jamais nós devemos esquecer que as pessoas precisam do Evangelho de Cristo para ter realmente a sua vida um verdadeiro significado. Mas o tempo voa e o tempo passa e chega a tardinha. E aparece mais um grande problema. Havia ali cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E naquele lugar deserto, naturalmente, não havia alimento, não havia comida. Os discípulos colocam esta necessidade diante de Jesus e logo sugerem uma solução bem humana. Manda essa gente embora, Jesus. Esta, porém, não era a solução imaginada por Jesus. E Jesus, então, dá outra alternativa. E diz, deem vocês mesmos comida para eles. Colocando, inclusive, a fé dos discípulos em prova. Os discípulos expõem, então, a sua incapacidade diante da situação. Jesus, nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes.
O que é isso para tanta gente, Jesus? A gente vê que essa necessidade extrema induz os apóstolos a humildemente entregar todos os seus cuidados e preocupações a Jesus, esperando dele a solução, porque eles já tinham presenciado em outras ocasiões Jesus resolver situações de extrema necessidade, parecidas até. E na verdade Jesus sabia muito bem o que ele iria fazer desde lá no início. Mas ele quis testar os seus discípulos. Não para que eles faltassem ou falhassem na fé, mas para que eles pudessem sair desta ocasião ainda mais fortalecidos no poder de Jesus. Pois muitas outras vezes eles iriam ainda enfrentar situações cujas dificuldades talvez seriam até maiores do que eles pudessem solucionar. Mas daí seria a ocasião deles se lembrarem destes feitos de Jesus diante dos olhos deles. E como o bom pastor do seu povo, Jesus então manifestou a sua extrema generosidade e a sua extrema ternura do seu coração. O seu amor removeu todas as barreiras e ele mostrou aos apóstolos que ele estava pronto a intervir e socorrer a multidão também nas suas necessidades corporais. E daí Jesus disse, Jesus pega os 5 pães, Marcos diz, pega os 5 pães e os 2 peixes, olha para o céu e dá graças a Deus. Jesus então pega aquele mínimo alimento, abençoa e dá graças a Deus. Eu acredito que ali começou o milagre. Marcos continua dizendo, Jesus parte os pães, entrega-os aos discípulos e estes distribuem a todo o povo. Todos comem, todos ficam satisfeitos e ainda sobram 12 cestos cheios. Talvez para cada apóstolo levar para casa. E daí então descansar com um alimento farto. Que milagre! Uma situação que representava uma enorme necessidade. Eis que se transforma num momento maravilhoso, em que os discípulos viram a gloriosa compaixão e o poder de Jesus se manifestar mais uma vez. Os 5 pães e os 2 peixes, por um lado, eles simbolizam os limites de uma natureza humana impotente diante de suas grandes necessidades e seus grandes desafios. Por outro lado, em sendo colocado nas mãos do Senhor e tornando-se alvos da sua oração abençoadora, esses 5 pães e os 2 peixinhos simbolizam os ilimitados recursos da natureza divina, que hoje se manifestam e também suprem as nossas necessidades, segundo diz Paulo aos Filipenses, ricamente em Cristo Jesus, para cada uma das nossas necessidades. Vemos que Jesus olha para aquela multidão com os olhos com que Deus olha para os seus filhos e filhas, e Jesus consegue ver naquela multidão aquilo que ela mesma não identifica. Ali diante de Jesus estava uma multidão abandonada,
abandonada à própria sorte, sem orientação sobre o verdadeiro sentido da vida e com a falta de um ombro amigo, onde pudesse se apoiar e chorar. A compaixão sentida por Jesus retrata a imensa misericórdia de Deus em favor de todo o seu povo. A imagem do pastor e do seu rebanho caracteriza a relação de Deus para com o seu povo fiel. E fazer parte do rebanho deste bom pastor caracteriza-se hoje na participação da família de Deus, a qual busca comunhão através da palavra e dos sacramentos batismo e santa ceia. E quando Deus olha para o seu povo, Ele sabe muito bem e Ele sente qual é a sede e qual é a fome de cada um. Queridos ouvintes, assim como o Salvador preocupou-se pela situação espiritual daquela multidão e também pelas suas necessidades corporais, assim também Jesus se preocupa consigo e comigo. Ele sempre está nos vigiando. Ele sempre está disposto a escutar as nossas orações. Ele sempre pacientemente nos ouve quando lhe falamos algo. Ele nos atende de conformidade com a sua vontade. Ele nos supre abundante diariamente de todo o necessário para o corpo e para a vida. Sim, Deus cuida amorosamente de cada um que nele crê e que nele confia, acompanhando-o na alegria e na dor, na saúde e na enfermidade, no temporal e na bonança. Jesus olhou para aquele povo e percebeu a sua carência. Qual era a sua carência? Orientação e segurança espiritual, além de comida. Hoje Deus continua olhando para a multidão carente através daqueles que o Espírito Santo já os converteu. Por meio dos cristãos, Deus deseja continuar realizando a sua missão, fazendo chegar aos carentes, desde o ensinamento até o pão. E assim, do pouco ou muito que temos, se isto for doado com amor e acrescido das bênçãos do Senhor, os milagres do bom pastor Jesus continuarão, sem dúvida, acontecendo também entre nós. Basta crermos. Amém. E a paz de Deus, que excede todo o humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.